Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, como sempre, aqui ao canal do As de Energia e a este vídeo, mais um horóscopo semanal. Caros energéticos, como é que está a vossa energia? Como é que vocês se estão a sentir aqui a finalizar uma semana? Como é que se estão a preparar para a próxima? Digam-nos aqui nos comentários de onde é que nos veem, de que signo é que são, se estão a celebrar aniversário esta semana. Caso não sejam ainda subscritores do canal, subscrevam, cliquem também no sininho para ativar as notificações e assim receberem avisos dos vídeos que aqui partilhamos. E partilhamos vídeos todas as semanas. Então vamos lá ver esta semana como é que vão estar as energias para os 12 nativos do zodíaco. Portanto, estou aqui sempre uma abordagem geral. Vai ecoar em alguns de vós, portanto, reportem à vossa realidade e então vamos sempre falar na dimensão amorosa, na dimensão profissional e financeira e também na dimensão da saúde. Aqui no horóscopo semanal começamos sempre pelos nativos de Aquário e vamos terminar em Capricórnio, por isso é só puxarem o vídeo para trás ou para a frente, mediante os signos que queiram ver. Vamos lá então, esta semana, portanto aqui do mês de novembro, de 9 a 15 de novembro, portanto nativos de Escorpião que estão a celebrar aniversário, partilhem a vossa data connosco e, claro, enviamos desde já os parabéns a todos. Então, esta semana, de 9 a 15, como vão estar as energias dos 12 nativos? Pedimos um conselho ao tarot. Vamos lá. Começamos por Aquário, depois vamos prosseguir para Peixes, Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Fazer aqui só uma síntese geral dos mais favorecidos, portanto, e dos menos. Esta semana mais favorecidos vão estar os nativos de Gêmeos, os nativos de Leão e os nativos de Escorpião, com uma semana a necessitar de mais superações e, portanto, a necessitar de mais força para os desafios. Vão estar os nativos de Aquário, vão estar também os nativos de Peixes e os nativos de Touro. Vamos então começar por Aquário. O Aquário tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus traz a energia da intensidade. Lembre que é sempre uma carta que sai muito, porque se reporta muito à natureza humana e, portanto, esta intensidade toda tem que ser bem canalizada. Caso seja mal canalizada, de facto, traz aqui mais transtornos a estes nativos. Então é uma semana onde aqui o grande desafio é o autodomínio e autocontrole. Para onde vocês canalizarem a vossa energia, vão fazer crescer. Portanto, façam crescer o lado bom. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, pode ser um pouco desafiador, sobretudo para dominar alguma impaciência que possam sentir ou alguma intensidade também nas emoções. Parece que é uma espécie de energia que vem assim sobre ondas poderosas, como às vezes também vos retira alguma força. Então esta é uma semana onde vocês vão ter que exercitar muito esse autodomínio. Portanto, pode ser que se sintam de bom humor no início da semana, ou até às vezes isto durante o próprio dia, ao fim da semana com mau humor. Portanto, pode ser que vocês tenham mesmo que ter aqui um grande treino, digamos assim, em relação às vossas próprias emoções, para não fazer com que a relação sofra de forma negativa com isso. Mas é uma fase onde, exercitando esse autocontrole, onde sendo mais sensatos, ponderados, menos impulsivos, menos reativos, vocês vão conseguir levar a bom porto, digamos assim, os desafios na relação. Então vejam também mais os potenciais da mesma, vejam mais aquilo que está de bom no outro, que está de bom em vocês.
e tentem ultrapassar as situações com bom senso, com maturidade, com sensatez e não de forma impulsiva. Para quem não está numa relação, pode ser uma fase onde também vão estar muito entusiasmados com essa força, não é, amorosa, e portanto pode ser uma semana onde vocês se entusiasmam muito depressa por alguém, onde a paixonite aguda pode acontecer, mas ao mesmo tempo também acontecer o contrário, portanto algo que parece muito forte no início, mas que rapidamente se apaga, não é? Aquilo que se chama o fogo de palha. Então é uma semana para vocês irem também aqui com mais cautela, mais ponderação, dentro daquilo que é a dinâmica amorosa e dentro daquilo que são, digamos assim, os inícios de algo. Temos sempre aqui uma mosca ou outra a perturbar, digamos assim, o programa. Bom, mas vou tentar não me deixar perturbar por isso. Bom, então, em relação à parte profissional e financeira, é também uma semana desafiadora, mas vocês vão estar muito preparados internamente para conseguirem chegar aonde querem. Há um espírito guerreiro a acontecer nestes nativos e por isso eles conseguem facilmente superar situações, rapidamente atingir objetivos. É uma semana, se usarem o vosso foco, a vossa determinação para aquilo que realmente são os vossos desejos e intenções ao nível profissional e financeiro, vocês chegam lá. Se vocês se focarem muito naquilo que são os problemas, os obstáculos, vocês vão atrasar um pouco mais a vossa semana. Então tenham uma mente mais aberta. É uma semana boa para irem aprender a fazer algo diferente ou para irem aprender algo de uma forma mais, portanto, mais profunda sobre alguma matéria, sobre alguma estratégia ou ferramenta. É uma fase onde também as leituras, as aprendizagens terão mais valia, as viagens também podem ser aqui também um potencial, digamos assim, de expansão ao nível do trabalho e do mundo financeiro. Ao nível da saúde, esta é uma semana que essa tal gestão das próprias emoções, a gestão do autodomínio vai de facto poder trazer aqui algumas circunstâncias da saúde que podem então refletir-se por baixa do sistema imunitário, gripes, constipações ou às vezes até enxaquecas, dores musculares, tensão muscular pode acontecer, mas logo que vocês pratiquem exercícios onde podem alinhar corpo e mente, yoga, pilates, reiki, massagens, passeios na natureza, caminhadas, alinhar chakras, pode ser muito positivo e ajuda-vos então a equilibrar. Então, para os nativos de Aquário, carta de Tarô, Cavaleiro de Paus e a energia da intensidade. E agora vamos para os nativos de Peixes. Peixes têm a carta de Tarô, o As de Espadas. O As de Espadas traz a energia da lucidez. Esta é uma semana que, a propósito de grandes desafios, vocês também vão ter uma percepção maior daquilo que devem fazer, para onde é que devem caminhar, com quem é que vão caminhar ao lado, o que é que têm que fazer. Então é uma fase onde esta lucidez vos vai ajudar nos desafios, uma capacidade maior de discernimento sobre as situações, de racionalidade sobre as mesmas, vai-vos ajudar então na travessia desta semana. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser uma fase onde é necessário aqui ter alguns acertos, dominar conversas sérias, ou se existir algum tipo de conflito, ter essa capacidade de discernir aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Então será uma fase de reestruturação, digamos assim, na relação, que pode ser fundamental para a levar mais adiante de uma forma então mais equilibrada, mais segura, mais estruturada. Em alguns casos, naqueles casos onde de facto vocês percebem que já nada há a fazer, que é uma relação que já está exaustiva, onde as conversas já não se conseguem fazer, onde o diálogo vai sempre bater ao mesmo sítio, então pode ser uma fase onde há um afastamento, onde há uma ruptura, pelo menos temporária, onde as mentes do casal, digamos assim, também se servem desse tempo, desse silêncio para se virem a acertar. Na circunstância de solteiros ou solteiras,
é de facto uma fase também de uma clarificação daquilo que realmente vocês desejam do ponto de vista amoroso. Portanto, há aqui uma clareza mental em relação àquilo que são as vossas posturas, em relação àquilo que vocês desejam em relação ao amor, e portanto esta clareza, esta definição dos próprios limites e daquilo que vocês desejam como objetivos amorosos é uma fase boa para realmente vocês perceberem o que é que querem, o que é que não querem, e isso pode abrir-vos umas portas para quem deseja de facto conectar-se a esse nível, abrir portas nesse sentido. Se não, é apenas uma fase onde também procuram reestruturação interior, onde estão numa fase onde estão a ultrapassar feridas, dores, situações do passado, também com mais clareza, com mais consciência, e portanto há aqui um processo, digamos assim, de autocura que pode estar a acontecer em alguns casos, e isso é fantástico. Ao nível do trabalho, aqui os desafios também podem ser fortes, concorrência, disputas, pessoas difíceis, parceiros de trabalho difíceis, clientes difíceis, ferramentas difíceis, técnicas difíceis a acontecer esta semana, mas vocês estão preparados para encarar isto, por isso confiem em vocês e no vosso poder. É uma semana onde vocês estão muito atentos mentalmente e portanto estão mais astutos, mais estratégicos, e isso ajuda-vos também a superar as situações. É uma semana também de definições aqui, de definições de caminhos, portanto pode ser também isso, superarem provas que vos levam mais longe, ou vocês encararem os desafios com uma grande força de aprendizagem, o que é que vocês têm que ultrapassar para de facto amadurecerem. Então uma semana onde vocês vão atingir os vossos objetivos a propósito desta capacidade de lucidez e discernimento mental daquilo que vocês querem abraçar em termos financeiros e daquilo que vocês não querem. E isto ajuda-vos de facto a conquistar terreno e a definir os vossos caminhos. Ao nível da saúde, é uma semana onde podem ter que cortar com algumas situações que não promovem a vossa saúde, que não trazem um estilo de vida saudável. Então é uma boa semana para ou um plano de dieta, ou começarem a fazer exercício físico. É também positivo em algumas situações para cirurgias, portanto é aqui a indicação de que há um favorecimento para tratamentos terapêuticos longos e também para cirurgias que removem os males. Então, para os nativos de Peixe, carta tarot, as de espadas e a energia da lucidez. E passamos agora para os nativos de Carneiro. Carneiro ou Áries tem a carta de tarot, o julgamento. O julgamento vai trazer uma semana de renovação, de melhorias. Eu diria que esta carta, a luz que ela traz, é de facto as melhorias que vêm a propósito de terem também mais consciência dos erros cometidos, de olharem mais seriamente processos ou maneiras de pensar, de sentir e de agir que não são benéficas, e esta semana há uma espécie de superação dessas dificuldades, às vezes até de ritmos kármicos, não é? Kármicos é dificuldades que permanecem e nós estamos sempre a repetir esse ciclo. Então esta é uma semana onde parece que para alguns destes nativos vai haver essa grande chance de vocês ultrapassarem ciclos kármicos e procederem a uma melhoria e a uma renovação de vida. Então aproveitem isso, aproveitem essa energia para reciclarem, para restaurarem situações de uma forma mais benéfica. Ao nível amoroso, quem está numa relação vai trazer esse aprendizado. Vão tentar perceber a dois o que é que de facto não estava bem na relação, o que é que gera conflito, que tipos de comportamentos, de ações são menos benéficas para a relação. Então há aqui uma pincelada de um novo colorido para os casais atuais e a grande chance então de levarem a vossa relação para um caminho muito mais equilibrado, seguro e estável. Para quem está solteiro, eu diria que é essa chance também. Algo foi feito, algo foi aprendido, entretanto, ou deverá ser, para que de facto vocês restaurem a vida amorosa, que pode rapidamente se renovar, conhecerem alguém repentinamente, mas também vem a propósito disto.
Vem a propósito de vocês terem superado dores internas, terem superado crenças limitantes do passado que não estavam a ajudar, digamos assim, a deixar fluir o ciclo amoroso. Então esta é uma semana onde tudo pode acontecer nesse bom sentido. Ao nível do trabalho, aqui estão favorecidos os negócios de família. Também serve a questão das melhorias a propósito dos erros, portanto também é uma semana de revisão, onde vocês vão poder perceber o que é que gerou resultados positivos, o que é que não gerou, que situações também não vale mais levar em conta porque realmente não estão a gerar prosperidade e, portanto, todo esse acerto vai beneficiar o vosso mundo profissional e financeiro e tudo terá tendência a crescer melhor e mais rápido a propósito deste renascimento, digamos assim, desta percepção do que é funcional e do que não é. É uma semana onde também mais rapidamente tudo que sejam situações que envolvam heranças ou património que sejam paradas, estagnadas, começam então a acontecer. Ao nível da saúde, o fígado e a vesícula serão um ponto mais sensível, portanto cuidado com os excessos alimentares, alimentem-se de forma saudável e o mais natural possível. Também a zona dos quadris, das coxas, dos glúteos são um ponto sensível, portanto essa parte locomotora é uma sensibilidade. Tudo que sejam massagens e exercícios que favoreçam essa área devem também ser incluídos. Então para os nativos de Carneiro ou Áries, carta de tarô, o julgamento e a energia de renovação. Vamos agora para Touro. Touro tem a carta de tarô, a justiça. A justiça vai trazer energia de disciplina. Bom, o desafio é mesmo esse, é utilizarem-se da disciplina para definirem também limites e para serem mais metódicos na vossa vida, para concretizarem então situações que também sejam mais benéficas. Então esta é uma semana também aqui de acertos, de definições, de limar arestas para que a vida destes nativos também decorra de uma forma mais positiva. É fazer justiça, digamos assim, divina em relação às situações. Lembro que esta carta traz muito a lei do retorno, portanto, se vocês fizerem algo de forma menos positiva, menos divina, portanto, mais maléfica ou, digamos assim, menos positiva, é o encarar também rapidamente essas situações. Portanto, há um abanão, digamos assim, a ser dado a estes nativos para que eles encarem isso e resolvam. Caso consigam então percepcionar o que é que está mal, o que é que de facto devem fazer pelo bem, de uma forma positiva, então há a recompensa rápida dessas situações. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, é também isso, é o limar de arestas, é o definir situações, é o colocar limites, perceberem os vossos limites, perceberem os limites do outro, aceitarem isso e ambos dialogarem de uma forma honesta e sincera para conseguirem então levar a relação de uma forma mais ponderada, mais sensata. Em alguns casos, se houve conflito, esta é a semana boa para resolver, mas será resolvido a propósito disso, do diálogo honesto, franco, portanto, cara a cara, olho no olho, com uma expressão verdadeira dos sentimentos, das necessidades, dos limites. Isso vai ajudar a relação, então, a acertar-se, a renovar-se e a ir mais longe. Caso contrário, se houver cobrança, julgamento, crítica, autocrítica, isso vai desprestigiar a vossa relação e colocar em causa, de facto, a mesma. Então percebam como é que vocês podem resolver as situações com essa tal disciplina, com encararem as coisas, com resolverem um problema de cada vez. Isso vai vos ajudar a chegar mais longe. Tenham a coragem para ter essa sensatez, essa lucidez, essa vontade então de trazer a verdade para a vossa relação e resolver. Em alguns casos também pode haver rupturas, distanciamento, se realmente vocês não fizerem este trabalho de transparência, de se mostrarem tal como vocês são e também de aceitarem o outro tal como ele é. Quem não está numa relação, é também essa sugestão de se disciplinarem, autodisciplinarem, de perceberem, caso queiram ter uma relação, o que é que ainda é necessário fazer em termos internos. Como é que vocês se comportam
nesta área? Que tipo de comportamentos têm tido que não favorecem a interação e a dinâmica relacional? Então, uma fase onde vocês também precisam de perceber se isolam muito, se vocês também não se expressam, têm medo de falar de emoções, se vocês não se deixam ficar vulneráveis numa situação de dinâmica amorosa, se vocês cobram muito do outro, ou se cobram muito, se julgam muito, se autojulgam. Então é todo um processo desafiador nesse sentido, de se compreenderem para poderem estar mais disponíveis, então, para de facto se poderem conectar de uma forma mais favorável, de uma forma também mais harmoniosa com os outros. Façam a vossa parte. Ao nível do trabalho, é uma semana de acordos e negociações, portanto, acordos e negociações podem acontecer, contratações, portanto, assinatura de contratos, protocolos, parcerias, etc. Mas é sempre aquela questão da lei do retorno, como eu estava a dizer. Se vocês fizerem os acertos que já são necessários, vocês rapidamente recebem a recompensa. Caso vocês não façam, vocês também rapidamente levam com um abalo para que vocês então façam. Então o desafio aqui é equilibrar muito bem as situações, equilibrar bem ganhos e gastos, fazer aquele serviço de contabilista, não é? Para perceberem de facto como é que o vosso mundo financeiro flui, terem mais atenção ao mesmo, serem mais metódicos, mais disciplinados, priorizarem tarefas, perceberem o que é realmente necessário fazer no momento para que o vosso mundo profissional e financeiro decorra de uma forma mais fluida. Então esta semana exercitarem essa disciplina de priorizarem situações, de olharem um problema de cada vez, vai vos ajudar então a ultrapassar desafios do ponto de vista financeiro e profissional. Tudo o que for feito em verdade, em honestidade, em transparência, leva-vos mais longe. Ao nível da saúde, os intestinos são um ponto muito sensível, portanto, cuidado com esta área. Esta área envolve muito cuidar das emoções. Os intestinos são aqui um órgão que acumula emoções densas, como raivas, mágoas, ressentimentos, etc. Portanto, alinhar chakras pode ser aqui uma grande ajuda para os nativos de Touro esta semana. Uma boa alimentação, nada de excessos também, uma alimentação mais natural, já sabem como é que é. Tudo que seja também, a parte endócrina é um ponto sensível também, portanto tem a ver com a parte hormonal, portanto caso seja necessário também recorrerem a um médico, mas também aqui se sugere esse alinhar chakras, é mesmo algo, é uma terapia que de facto ajuda muito então a reequilibrar todo o sistema hormonal e todos os órgãos respeitantes aos mesmos. Então, para os nativos de Touro, carta de Tarot, a justiça e a energia da disciplina. E agora passamos para Gêmeos. Gêmeos muito bem esta semana com a carta de Tarot, a estrela. A estrela vai trazer energia de esperança, de fé, de positividade. Estes nativos estão a olhar a vida de uma forma, digamos assim, mais harmoniosa, mais sintonizada e, portanto, vão se sentir mais sintonizados com a natureza, com as pessoas, com os animais. E há aqui uma vontade, digamos assim, de levar a vida no bom sentido, de acreditar mais no poder da vida, no poder das coisas, no poder das relações. E isto é, de facto, muito positivo e ajuda-vos a ter uma semana muito tranquila e harmoniosa. Ao nível dos relacionamentos, quem está numa relação vai impactar positivamente a sua relação com esta atitude positiva, com esta atitude de fé e de crença que dias bons vão vir, de mais alegria, de mais estabilidade interior também, e isso favorece então muito as relações atuais, trazendo mais alegria, mais positividade, mais companheirismo. Quem não está numa relação e deseja ter uma, é a manutenção da fé, da crença que de facto isso vai acontecer e tudo aquilo que nós pensamos, sentimos realmente, manifestamos. Então creiam nesse vosso poder. Portanto, aqui o futuro amoroso destes nativos, dos que estão solteiros, pode ser muito promissor, por isso mantenham essa estrutura de fé. A fé é de facto a chave e o consolo para continuar a viver a vida
não é? No presente e no dia a dia. Ao nível do trabalho, aqui uma semana também que decorre mais tranquila, mais sintonizada, embora vocês sintam que pode não haver assim um retorno financeiro muito rápido, ou uma evolução muito rápida em termos profissionais, é hora de olharem, ou vocês vão ter tendência a olhar mais as pequenas conquistas que se vão fazendo, porque é como eu costumo dizer, se às vezes estivermos muito focados na meta final, nós esquecemos as pequenas coisas que às vezes são feitas no dia a dia, não é? Que no percurso da nossa história individual vamos esquecendo. E às vezes uma pequenina vitória é extremamente importante para, digamos assim, a vitória final. Então não se esqueçam disso, não se esqueçam de apreciar cada pequena conquista, cada situação de estímulo, de boa intenção que vocês têm no vosso dia a dia. E portanto é isso que ajuda a abrir também aqui essa fé, essa esperança de que dias melhores virão. E virão. E portanto aqui essa abertura vai de facto ser sentida e vocês vão perceber que a vossa evolução e o vosso crescimento está a acontecer, ainda que seja de uma forma lenta, mas ela é gradual, é a subir. Também todas as relações de trabalho têm tendência a ser mais sintonizadas, mais harmoniosas, sentir-se-ão mais apoiados, vão apoiar mais, sobretudo tudo o que se relaciona com trabalhos ou funções, tarefas que se liguem ao mundo da natureza, que se liguem à ajuda direta ao próximo, portanto à filantropia, aos animais, às artes, vai estar favorecido esta semana. Em relação à saúde, eu diria que aqui os pulmões são de facto o órgão mais sensível, mas tudo o que seja natural, tudo o que sejam também passeios na natureza, tudo o que sejam terapias que envolvam a natureza ou o mais naturais possíveis, são de facto as que mais ajudam os nativos de Gêmeos esta semana. Então, para eles, carta tarot, a estrela e a energia da esperança. Deixem-me só beber aqui um pouquinho de água para hidratar a garganta. E vamos continuar. Vamos agora para Caranguejo ao Câncer. Caranguejo ao Câncer com a carta de tarot, o Cavaleiro de Ouros, tem energia de empreendedorismo. Esta é uma semana onde estes nativos estão muito ativos, estão de facto muito empenhados em definir caminhos, em concretizar objetivos e em chegar mais longe. Então é uma fase onde levam as coisas mais a sério, onde estão também mais presentes, mais dedicados e mais focados. Ao nível amoroso, numa relação que já existe, é essa presença, é a presença efetiva, é o prestarem atenção aos vossos parceiros, às vossas parceiras, ao estarem, digamos assim, a investir mais, a nutrir mais as vossas relações com presença, com dedicação, com mimos, com presentes, com atividades que promovam a vossa relação. Portanto, há uma necessidade esta semana de vocês levarem as vossas relações mais a sério, de criarem mais estabilidade e mais segurança na mesma, mais intimidade, mais romance também. Então, uma fase onde nutrem muito melhor as vossas relações e fazem com que elas evoluam. Quem não está numa relação, é uma semana onde podem receber convites, onde podem aumentar a lista de pretendentes, onde de facto situações amorosas podem acontecer a propósito também da vossa iniciativa, da vossa ação, ou vocês de irem frequentar um novo grupo, ou estarem mais presentes na comunidade, ou no trabalho, ou em alguma situação que possa envolver a própria realização pessoal, conhecerem alguém. Então é uma semana onde vocês também vão correr mais atrás ou vão estar mais disponíveis nesse sentido e, portanto, o campo abre-se muito esta semana para os que estão solteiros. Ao nível do trabalho, é uma semana onde estes nativos estão também aqui mais eficientes. Portanto, vão estar também mais versáteis, com um sentido prático superior, vão conseguir realizar mais tarefas ou melhor as suas tarefas, vão concretizar mais objetivos, precisamente porque estão mais empenhados nesse empreender. Portanto, vão estar mais proativos, vão ter mais iniciativas, vão de facto estar mais disciplinados e isto é uma semana que vos leva então a ter resultados mais rápidos,
e esses resultados também vos trazem a oportunidade de vocês adquirirem mais estabilidade financeira, mais segurança também. Então, uma semana aqui para aproveitarem muito bem as oportunidades que se abrem e, de facto, fazerem a vossa parte. Ao nível da saúde, eu diria que com toda esta energia empreendedora, vocês não se podem esquecer de repousar. Portanto, dentro de muito trabalho, de muita atividade que possam ter, é necessário também saberem repousar, dormirem horas suficientes, alimentarem-se bem, praticarem exercício físico ou alguma atividade física também é uma must-have, e estarem em contacto com a natureza também. Portanto, aqueles truquezinhos que são simples, mas extremamente eficazes. Então, para os nativos de Caranguejo ou Câncer, carta de Tarot Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. E agora passamos para Leão. Leão tem a carta de Tarot, o As de Paus. O As de Paus traz a energia da força interior. Os ases representam sempre inícios e a necessidade de manifestação e de expansão de algo. E esta é uma semana onde estes nativos precisam de expandir, digamos assim, o seu espírito. Algo dentro deles começa a nascer com essa força poderosa que é a força interior. Então algo precisa de ser manifestado. Esta é uma semana onde o espírito pede projetos, realizações, manifestações e expansão. A propósito dessa força interior e dessa coragem para procederem a algo, vão com certeza ter uma semana onde expandem situações. Ao nível amoroso, quem estiver dentro de uma relação, este expandir tem a ver com uma natureza de facto muito familiar. Portanto, expandir de projetos a dois, que podem envolver até projetos financeiros, ou projetos de viagens, projetos de construir uma casa, projetos de construir família, de aumentar família, uma obra social a dois. Portanto, é de facto algo que precisa de ser manifestado e expandido. Tem também muito a ver com uma energia sexual e íntima que precisa de ser manifestada, e isso também faz crescer a relação, essa proximidade. Portanto, esta é uma energia de fogo, onde estes nativos também precisam de manifestar mais essa presença de uma energia, e, portanto, é necessário que esta semana também sejam mais ativos nas vossas relações, que façam projetos nas vossas relações, que de facto manifestem uma energia de ação que vos leve mais longe nas relações. Às vezes este tipo de força interior também pode surgir a propósito de algumas dores, de algumas situações que podem ter sido deixadas estagnadas, mas que esta semana precisam então de ser expandidas. Quem não está numa relação pode ser também o início de novas relações, ou o início de saírem mais, de se projetarem mais também na comunidade, de estarem mais disponíveis, de poderem também trazer mais a expressão da vossa energia magnética, do vosso charme, portanto, da vossa expressão pessoal, tem que ser trazida para as relações. Portanto, mostrem-se mais. Esta é uma semana onde têm que ter essa coragem, essa força interior para se mostrar mais, para terem mais coragem então de conhecer pessoas, de tomarem iniciativas que venham a promover a expansão amorosa. Ao nível do trabalho, também aqui novos projetos podem surgir, ou há necessidade de vocês projetarem-se mais alto. Algo precisa também de ser manifestado, de acontecer. É muito mais do ponto de vista da realização pessoal. Então eu diria que talvez haja dons, talentos, situações que são singulares, que são só vossas, que precisam de ser expressas, que têm sido escondidas. E esta é uma semana que isso tem que ser mostrado, tem que ser manifestado para que vocês consigam chegar mais longe. Então vejam como a força interior vos pode fazer atingir montanhas, caso vocês a manifestem, a expressem. Então é uma semana de facto de grande potencial, mas que vem a propósito desse fogo interior, de algo que vocês precisam de fazer, tomar iniciativa para fazer. Então é uma semana boa também para grandes aprendizados, ou um novo curso, uma nova formação, ou às vezes leituras que nos trazem também insights maravilhosos para conseguirmos progredir em algo, ou uma ideia que surge, ou uma ideia que esteve fechada e que vocês então tiram da gaveta e começam a expandir. Esta é uma semana
de grande impulso, digamos assim, para esse mundo da realização pessoal dentro do mundo do trabalho. Portanto, às vezes nós criarmos abundância fazendo algo no trabalho que nós gostamos muito. Às vezes temos trabalhos que não gostamos tanto, mas que temos que realizar. Neste caso, é uma força que traz essa expressão individual da satisfação, da realização por fazer algo que vos diz muito ao vosso espírito e ao vosso coração. Então está na hora de deitarem isso cá para fora. Ao nível da saúde, é necessário equilibrarem muito bem corpo e mente, então tudo o que sejam terapias mais do ponto de vista alternativa, não é? Mais, digamos assim, diferenciadas do mundo convencional, são aquelas que vão ajudar mais. Tudo o que seja alinhar chakras, reiki, yoga, boas leituras, orações, mantras, afirmações, tudo o que sejam também terapias que possam envolver o contacto com a natureza, a inspiração, a contemplação, são muito positivas para os nativos de Leão esta semana. Então, para eles, carta de tarô As de Paus e a energia da força interior. Agora vamos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô o carro vai trazer energia de determinação. Esta é uma carta, é uma energia forte para definir caminhos, para tomar decisões. Portanto, se alguma coisa esteve aí, não vai que não vai, esta é uma semana onde vai mesmo, é uma semana onde vocês vão definir situações, vão definir caminhos, ter mais atividade sobre eles, mais ação sobre eles, e isso de facto é uma força determinadora. Então, vocês próprios serão o caminho e vão então estar mais resistentes para tudo aquilo que possa atravessar-se nesse caminho. E também mais abertos a oportunidades dentro desse decurso. Ao nível amoroso, numa relação que já existe, é isso também, é a definição do caminho, é perceberem também o que é que querem fazer a dois, o que é que agora vai ser o projeto, digamos assim, o objetivo da relação, e portanto vocês a tomarem mais iniciativas, a mostrarem-se mais, a trazerem um lado mais líder para as vossas relações, não ficarem passivos nas situações e portanto a criarem aqui mais desenvolvimento nas mesmas. Eu costumo lembrar que esta carta, porque traz aliada a si uma energia de liderança, às vezes pode ser apressada, agitada, e é importante que numa relação onde envolvem, não é, sejam nas relações de trabalho, seja nas relações amorosas, há sempre outras pessoas envolvidas, é importante que vocês também saibam respeitar o ritmo do outro. Nem todos temos o mesmo ritmo, mesmo as pessoas que estão próximas não têm. Então é importante que vocês saibam ter esse respeito. Isso também vos ajuda a alinhar melhor as situações. Então pode haver aqui alguma... A parte negativa seria vocês serem demasiado autoritários, demasiado impulsivos, demasiado ativos, sem respeitarem o processo do outro. Mas logo que consigam ultrapassar isso, é uma semana de boas definições ao nível amoroso. E vocês também querem correr mais à frente nas vossas relações e isso será a parte positiva. Ao nível, querem resolver os conflitos, portanto, caso haja conflitos também é uma semana onde vocês conseguem resolver, superar isso e seguir adiante. Quem não está numa relação, é solteiro ou solteira e deseja ter uma, os caminhos também se abrem. Também por causa da vossa iniciativa, da vossa determinação em conhecerem pessoas, em saírem mais de casa, em viajarem, em fazerem coisas diferentes. Isso vai abrir o campo das oportunidades amorosas. Ao nível do trabalho, então é esta determinação. É vocês saberem exatamente o que querem, quais é que são os vossos limites, o que é que vocês precisam de exercitar mais, para onde é que vocês devem ir, quais são os desvios que devem fazer. Então é todo um alinhar de situações que promovem então o atingir metas mais rápido. Vocês estão internamente mais resistentes, mais resilientes e isso também ajuda, portanto há uma resistência física e psicológica que vos vai ajudar a chegar às vossas metas, mesmo que o traçado, digamos assim, que o caminho se faça às vezes um pouco mais doloroso, mas vocês estão preparados para isso, vocês já se estão a preparar internamente para os obstáculos, então é só
seguirem adiante e, portanto, aqui é uma carta que promove muito as conquistas de trabalho e financeiras. Ao nível da saúde, os músculos e também as articulações são o ponto mais sensível, então é muito necessário que esta semana alternem exercício físico com exercícios de relaxamento. Então, para os nativos de Virgem, carta tarot o carro e a energia da determinação. Deixem-me só beber aqui mais um pouquinho de água, que isto hoje está-se-me a secar aqui muito a garganta. Agora vamos para os nativos de Balança. Balança ou Libra tem a carta de tarot, a roda da fortuna. A roda da fortuna traz a energia das mudanças. Esta é uma semana que pode ser muito agitada para estes nativos, podem sentir também assim tipo montanha-russa, altos e baixos podem acontecer ao longo da semana e, portanto, eu diria que a grande dica é vocês aprenderem a gerir a inevitabilidade, o inusitado, o inesperado, portanto, a estarem preparados para qualquer situação. E como é que nós estamos preparados para qualquer situação? Mantendo a paz interior. Portanto, mesmo que às vezes as coisas lá fora estejam muito revolucionadas, é necessário nós dentro estarmos estáveis para conseguirmos lidar com elas. Então esse será o treino desta semana para os nativos e nativas de Balança ou Libra. Então aqui, ao nível amoroso, dentro de uma relação, pode ser uma situação do exterior que vem então dar aqui um abanão à própria relação, para vocês também perceberem o que é que na relação vai forte ou o que é que na relação pode estar um pouco fragilizado. E essa percepção, essa noção, esse olhar as coisas dessa forma também vos ajuda a superar a vossa relação, a levá-la a um outro nível, a perceber quais são as estruturas, quais são as edificações então que precisam de mais força, de mais resistência. Às vezes, em alguns casos, pode ser uma situação que de facto possa ter estado aí há imenso tempo, a adiarem um término, etc. E esta semana haja essa coragem então para definir aqui um outro rumo. Mas eu diria que nos casais que de facto vão conseguir superar as situações, este é um momento de grande superação e crescimento das mesmas, onde a propósito desses conflitos vocês conseguem então ficar mais fortes e chegar mais longe nas relações. Lembrem sempre que é preciso a paz interior, serem sensatos, serem ponderados, não reagirem às situações, pensem antes de agir, criem momentos de reflexão antes de tomarem qualquer tipo de ação. Isso vai vos ajudar. Quem não está numa relação e deseja ter uma, há aqui um grande, digamos assim, empurrão do universo nesse sentido. Então abram o coração, abram a mente, abram o corpo às novas oportunidades, também criem essas condições, não é? Porque se vocês se fecham, não há essa hipótese. Portanto, algo pode acontecer nesse ponto de vista, ou caso vocês estejam também num processo onde estão sozinhos e ainda precisam do momento, então está na hora de fazerem as mudanças, de promoverem as mudanças que vocês já sabem necessárias para que o desenvolvimento amoroso possa acontecer. Ao nível do trabalho, esta também pode ser uma semana, do trabalho imunofinanceiro, pode ser uma semana também aqui de oscilações, ganhos, perdas, despesas que vêm, ganhos que vêm, que às vezes podem não ser expectáveis. É uma semana onde aqui também vocês têm que exercitar muito essa segurança interior. Portanto, os desafios, as situações que acontecem têm que ser levadas de uma forma muito madura, muito sensata e equilibrada esta semana. Portanto, preparem-se para qualquer tipo de mudança. Quanto mais estáveis internamente, mais facilmente vocês conseguem superar os desafios e os obstáculos externos. Pode ser aqui um movimento de poderem investir ou arriscar um pouco mais do ponto de vista financeiro, mas desde que o façam de forma consciente e não negligente. Ou então também pode ser um momento onde vocês têm que ser mais atentos à maneira como ganham e como gastam o vosso dinheiro. Mudanças podem acontecer de profissão, de atividade, de negócios, de projetos, etc. Ao nível da saúde, a parte sensível é o aparelho circulatório, portanto, cuidado com a vossa tensão arterial, tudo o que seja meditação ajuda muito, exercícios de respiração também.
Então, para os nativos de Balança ou Libra, a carta de tarô, Roda da Fortuna e a energia das mudanças. E agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o As de Ouros. O As de Ouros traz a energia da eficácia. Esta é uma semana onde, de facto, estes nativos podem promover, digamos assim, o nutrir das suas vidas de uma forma mais eficaz, mais eficiente e gerar mais abundância e mais crescimento. Lembro que os ases são sempre uma energia de necessidade de manifestação, de grande impulso. Então aproveitem os impulsos para fazer acontecer. Às vezes pode ser de uma situação também de aperto, uma situação onde se sentiram estagnados, uma situação onde se sentiram sem chão, numa situação onde se perceberam, às vezes até ao nível financeiro, ao nível amoroso, onde perceberam que coisas não foram bem feitas, então há uma necessidade forte de vocês apelarem a uma energia de prosperidade e de abundância que habita dentro de vocês e que ainda não foi manifestada, ok? Caso esse seja a vossa realidade, então há este impulso para gerar abundância à vossa volta, a propósito de situações de aperto, mais dolorosas, mas que vocês vão conseguir ultrapassar e nutrir de uma outra forma. Caso já tenham percebido isso anteriormente, então esta é uma semana onde parece que tudo vai crescer, não é? Como se vocês sentissem que tudo está a florir. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é esse florir da relação. É o vocês percepcionarem muito bem o que é que ela precisa, o que é que vocês precisam, quais é que são as vossas necessidades, quais são as necessidades do outro. É uma fase também de grande intimidade física e emocional a acontecer. E, portanto, esta é uma semana onde vocês nutrem muito bem as vossas relações com presença, com dedicação, com exploração também de uma nova maneira de estar, de uma nova postura. Portanto, as relações crescem, pode ser em alguns casos um novo projeto na relação que envolve família, crescer a família, ter filhos, ou pode ser um projeto a dois também que acontece e que vai gerar abundância e prosperidade para o casal, a reforma de uma casa, a compra de uma casa, de um carro, etc. Ou a preparação de uma viagem. Portanto, tudo está muito presente para florescer. Todos os terrenos estão muito férteis do ponto de vista amoroso. Para quem está solteiro também, esta é uma semana de novos impulsos amorosos, de pessoas que se aproximam de vocês. Também a propósito de vocês fazerem acontecer, conviverem mais, colocarem-se na comunidade, proporcionarem, digamos assim, momentos de maior socialização, vai de facto criar aqui novas oportunidades para estes nativos. Ao nível do trabalho, é uma semana onde vocês vão gerar riqueza, de alguma forma, mesmo que seja nessa situação de aperto, se vocês se viram numa situação de aperto financeiro, de estagnação profissional, esta é uma semana onde vocês então emergem, digamos assim, florescem, onde fazem as coisas acontecer. Pode ser, naqueles casos onde as coisas já estão mais evoluídas, pode ser o próprio universo a trazer aqui grandes oportunidades, uma promoção, um negócio, um projeto, uma parceria, uma sociedade que de facto também vai criar as condições para que vocês cresçam e evoluam financeiramente e profissionalmente. Então aqui também muito terreno fértil para os nativos de Escorpião, muita capacidade de gerar abundância, de sentido prático, de versatilidade, de percepção também dos recursos que têm e de como é que os podem fazer crescer. Então esta é uma semana também de grande expansão, de grande eficiência e eficácia no mundo financeiro. Ao nível da saúde, devem trabalhar mais o vosso tempo, o vosso corpo físico é de facto um ponto de atenção. Alimentarem-se bem, fazerem exercício físico, alguma atividade física, estarem em contacto com a natureza, dormirem horas suficientes é o must-have da semana dos nativos de Escorpião. E eu diria que de toda a gente. Então, para eles, carta tarô, As de Ouros e a energia da eficácia. Agora vamos para os nativos de Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô,
a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz a energia da empatia. Eu acho que até tem saído muito esta carta aos nativos de Sagitário. Digam-me aí se lembrarem. Esta energia de empatia traz para a semana destes nativos mais harmonia, mais sintonia também, sobretudo naquilo que diz respeito às relações com os outros, e portanto podem ser amorosas como as de trabalho. Esta capacidade de empatia traz para nós muita receptividade em relação aos outros, portanto maior compreensão dos outros, mas também uma maior receptividade, digamos assim, de apoio dos outros em relação a nós. Ao nível amoroso, dentro de uma relação que já existe, é a bondade, é a compaixão, é a tolerância, é de facto o mimo, o afeto, o vínculo mais forte a acontecer. E a propósito da expressão emocional, estes nativos também são mais capazes de se expressar afetivamente e emocionalmente, e isso ajuda o outro a fazer o mesmo. E portanto as relações têm a tendência a crescer a propósito desta interação emocional e vulnerável que acontece a propósito da energia destes nativos. Quem não está numa relação, eu diria que tem muitas chances de se conectar a alguém de forma harmoniosa, saudável e equilibrada, precisamente por isso, porque também se reconhece melhor, sabe as suas necessidades, compreende também melhor o mundo alheio, e isso deixa-o então mais suscetível de encontrar alguém favorável para o mundo amoroso. Ao nível do trabalho, uma semana onde vão apoiar muito os outros, onde se vão sentir muito apoiados, portanto todas as relações de trabalho decorrem de uma forma muito harmoniosa. É uma semana onde devem ouvir a voz interior, portanto ela será uma sábia conselheira para decisões ou às vezes para gerir conflitos. Ouçam mais a vossa voz interior, ouçam mais o vosso coração. De facto isso vai-vos abrir as portas para vocês conseguirem definir também uma semana de maior compreensão do vosso mundo financeiro e daquilo que têm que fazer para que ele seja mais fluido. Ao nível da saúde, aqui tudo o que sejam terapias que envolvam o elemento água serão mais favoráveis, tudo o que sejam terapias também que ajudem a gerir melhor as nossas emoções também devem ser incluídas. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, Rainha de Copas e a energia da empatia. E seguimos e terminamos em Capricórnio, com a carta de tarô, a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Esta é uma energia que, ao contrário da Rainha de Copas, é menos fluida, é mais objetiva, mais pragmática. Às vezes pode ser demasiado pragmática, pode ser que estes nativos tenham alguma tendência a ver tudo preto no branco, e lembrem-se que há sempre ali um cinzento no meio. Então, aqui o desafio da semana dos nativos de Capricórnio é gerirem melhor o equilíbrio entre a razão e a emoção. Caso vocês sejam demasiado racionais e não utilizem alguma emocionalidade, o que acontece é que perdem, digamos assim, o equilíbrio interior. E a ideia é alinharem as duas situações para que vocês consigam então ser racionais, mas de uma forma sensível. Caso contrário, podem ser demasiado racionais, criar frieza e distanciamento em relação aos outros e até em relação a vocês mesmos. Então, ao nível amoroso, dentro de uma relação, caso usem razão e emoção de forma equilibrada, vocês serão capazes então de definir um melhor rumo na relação. Caso haja conflitos, também de terem diálogos mais abertos, mais assertivos, mais responsáveis dentro daquilo que é a vossa relação, e isso vai-vos ajudar a estruturar as mesmas, a definir limites também, e limites são extremamente poderosos para trazer segurança e estabilidade para as relações, e vocês estarão numa semana onde serão capazes de o fazer, mas gerar limites não quer dizer colocar muros. Gerar limites é gerar a proximidade, é vocês perceberem as vossas necessidades, aquilo que vocês entendem ultrapassar os vossos limites tem que ser expresso e fazerem o outro também estar nesse processo. Caso vocês construam muros, não é? Onde se afastam, onde se silenciam, onde cobram, onde julgam, então isso vai-vos distanciar do outro. Então sejam racionais e sensíveis. Essa é sempre a máxima desta semana, para fazer, vocês não se querem distanciar das pessoas que amam, a menos que
estejam numa relação onde algo já de facto não faz sentido e, portanto, chegaram ao limite da relação e também têm a coragem para avançar num outro sentido e às vezes também largar algumas situações são atos de amor. Portanto, percebam em que ponto é que estão e hajam em conformidade. Quem não está numa relação e deseja ter uma, há aqui processos a ultrapassar. Podem ser feridas do passado e nós trazemos sempre isso para o presente. Há a necessidade de vocês trabalharem essas feridas do passado, essas dores do passado são do passado, mas é preciso olhá-las, percebê-las, entendê-las. Portanto, é preciso estarmos em contacto com o nosso lado sombra para podermos então ter mais acesso ao nosso lado de luz. Se esse for o vosso caso, procurem ajuda, procurem terapias, procurem estar mais informados para que realmente possam fazer esse processo. Pode ser uma atitude também muito crítica, muito autocrítica ou timidez exacerbada, falta de competência social que também precisa de ser exercitada. Então façam o vosso trabalho. Noutros casos, portanto em casos mais saudáveis e evoluídos, podem ser situações onde a pessoa também percebe que está num momento onde precisa de estar sozinha, onde precisa de perceber melhor o que é que quer e o que é que não quer numa futura relação. E isso é muito positivo e é de facto muito terapêutico. Ao nível do trabalho, é uma semana de grande evolução a propósito da racionalidade. Vocês estão mais inteligentes na forma como vocês realizam as situações, a forma como vocês usam as estratégias, a forma como vocês usam as vossas ferramentas e competências. Então esta é uma semana onde evoluem, onde criam mais liderança naquilo que fazem, onde ficam mais autónomos, mais independentes e onde conseguem solucionar mais rapidamente problemas ou questões que envolvem o mundo do trabalho. E isso também vos dá mais destaque esta semana. Ao nível da saúde, devem estar muito atentos aos sinais que o corpo dá, aos sintomas, não é, que o corpo traz e agirem em conformidade. A mente é o ponto sensível, trabalhem a vossa mente, tenham aqui, digamos assim, a capacidade ou procurem ajuda nesse sentido de exercitar o poder mental, portanto de filtrarem os vossos pensamentos para ajudar também a serem mais eficientes e mais eficazes e a não estarem tão ansiosos em relação ao vosso dia-a-dia. Portanto, tudo que sejam também terapias que ajudem a gerir a ansiedade, a tensão, são benéficas para os nativos de Capricórnio esta semana. Então, para eles, carta de tarot Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Desejo então uma ótima semana para todos, lá está, uma semana onde superem os obstáculos, onde potenciem as oportunidades. Para a semana voltamos e até lá já sabem que vos envio. Antes de mais, né? falta aqui a frase final do não se esqueçam de clicar no like, dar um like neste vídeo para ele também poder ser mais mostrado. Até para a semana, envio-vos um abraço carregadinho de boa energia.